Você sente o peso do olhar dos outros, mesmo quando ninguém está dizendo nada. Anda em silêncio, mas a mente está barulhenta. Será que falei demais? Será que pensaram mal de mim? Será que pareço fraco? Forçado? Inadequado? Você vive como se estivesse em um palco invisível, tentando acertar cada gesto, cada palavra, tentando prever julgamentos que nunca são ditos, mas que parecem gritar dentro da sua cabeça. E o mais cruel, não é o que os outros pensam, é o que você acredita que eles pensam. É o tribunal que você montou dentro de si e que te condena antes mesmo de qualquer reação externa. Você se molda, se anula, se afasta do que realmente sente, só para evitar o risco de parecer errado. Mas a verdade é simples e dura. Eles te julgam. Mas o julgamento só fere porque você ainda se julga primeiro. Este vídeo é um convite, não para se proteger do olhar alheio, mas para desarmar o olhar interno. É sobre limpar o espelho, fortalecer sua identidade e parar de viver em função de aprovações invisíveis. Você está pronto para sair desse cárcere silencioso? Você acha que o problema é o que pensam de você, mas a verdade é que, antes de qualquer olhar externo, você já se condenou. A autocrítica silenciosa é feroz. Você se corrige, se diminui, se censura. E faz isso no automático, como se fosse parte de quem você é. Mas não é. Você aprendeu a se observar como um estranho, a olhar para si com desconfiança, a tratar suas falas, escolhas e emoções como algo perigoso, exposto, inadequado. E aí, quando alguém realmente te julga, isso só tem força porque confirma aquilo que você já acreditava em segredo. O estoicismo nos ensina que o olhar alheio é neutro. O que fere é a lente pela qual você interpreta esse olhar. Marco Aurélio escrevia: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre o julgamento dos outros." Ou seja, o controle nunca foi sobre o que vão pensar, mas sobre o que você acredita que isso significa sobre você. O medo do julgamento é, antes de tudo, um reflexo da falta de clareza sobre si mesmo. Você teme que descubram suas fragilidades, porque você ainda não fez as pazes com elas. Mas quando você começa a se aceitar de verdade, o julgamento externo perde o impacto. Ele ainda existe, mas não te define, não te paralisa, não te rouba a paz. O julgamento mais cruel não vem dos outros, vem de dentro. Vem da forma como você aprendeu a se enxergar. Nada vai funcionar enquanto você continuar tentando mudar o olhar do mundo, sem antes mudar o seu próprio olhar sobre si. A libertação começa quando você para de se julgar e começa a se escutar com verdade. A maioria das pessoas não está te julgando. Elas estão ocupadas demais julgando a si mesmas. Mas sua mente ansiosa não acredita nisso. Ela constrói um tribunal inteiro, a partir de um silêncio, um olhar, uma expressão neutra. Você passa por alguém na rua e sente que foi analisado. Faz uma fala em uma reunião e passa horas repassando cada palavra. Posta algo e já se arrepende antes mesmo do primeiro comentário. O julgamento nem aconteceu, mas sua mente já sentenciou, já concluiu, já puniu. Isso acontece porque o cérebro humano tem um viés de negatividade. É um mecanismo de sobrevivência. Interpretar possíveis ameaças para se proteger. Estudos em neurociência mostram que expressões neutras são muitas vezes lidas como negativas pelo cérebro ansioso. Ou seja, o julgamento que você teme, muitas vezes é apenas projeção. E é por isso que você sofre tanto. Não pelo que os outros realmente pensam, mas pelo que a sua mente acredita que eles pensam. Marco Aurélio escreveu: "Você sofre mais na imaginação do que na realidade." Essa frase precisa ser tatuada na sua consciência, porque ela revela o ciclo silencioso da autossabotagem. Você sofre por histórias que você mesmo criou, por interpretações sem base, por ameaças que existem apenas no plano da suposição.
O estoico treina o olhar para os fatos. Ele se pergunta: o que de fato foi dito? O que realmente aconteceu? O que é invenção da minha mente e o que é realidade concreta? Essa pausa quebra o ciclo, dá espaço para respirar e resgata sua presença. Você não precisa acreditar em tudo o que pensa, nem responder a todo alarme falso que sua mente dispara. Você precisa de lucidez. E a lucidez começa quando você percebe que o medo do julgamento é, em grande parte, uma ilusão. O julgamento imaginado é muitas vezes pior do que qualquer crítica real. Nada vai mudar enquanto você continuar vivendo a partir da fantasia do que os outros podem estar pensando. A verdade liberta. E a verdade é: a maioria das pessoas está tão ocupada consigo mesmas que mal te viu passar. Você quer fazer o certo, quer tomar decisões conscientes, mas no fundo, está sempre ouvindo uma voz paralela. E se me julgarem por isso? E se não gostarem? E se acharem exagerado, arrogante, sensível demais? E assim, sem perceber, cada escolha sua começa a ser moldada por um outro critério, o da aceitação. Você não age mais por convicção, age por medo, age para evitar desconforto. E isso é o início de uma prisão emocional, porque cada vez que você decide com base no olhar alheio, você se afasta do que realmente acredita, do que faz sentido, do que é verdadeiro. Você começa a se anular, evita se posicionar, mede palavras, recua de caminhos que sua alma queria seguir, só para não incomodar. Essa é a autoanulação, sutil, dolorosa, constante. O estoicismo nos oferece uma saída firme e honesta, agir com base no que é certo, não no que é aceito. Epicteto ensinava: não é livre quem vive dependendo da opinião alheia. A liberdade começa quando você decide que sua integridade vale mais do que a validação momentânea. Você pode ser gentil, sem se curvar. Você pode ser firme, sem ser arrogante. Você pode ser você, mesmo que nem todos gostem. Porque a autonomia verdadeira não é fazer o que quiser. É fazer o que é certo para você, mesmo sob julgamento. E isso exige coragem, mas também oferece paz. A paz de deitar a cabeça no travesseiro sabendo que não se traiu. Toda vez que você escolhe agradar, ao invés de se respeitar, perde um pedaço de si. Nada vai funcionar enquanto você continuar entregando sua vida ao julgamento de quem nem vive dentro da sua pele. Ser livre é escolher com base em valores, não em medo. Você já sentiu que estão te julgando, mesmo quando ninguém disse nada? Às vezes, o julgamento não é verbal, não é explícito, mas é sentido. É um olhar atravessado, um comentário indireto, um silêncio incômodo. Mas o que dá força a esse julgamento não é o que foi dito, é o seu próprio vazio interno, a sua falta de clareza, a sua ausência de posicionamento. Porque quando você não sabe exatamente quem é, qualquer interpretação do outro te abala. Você não diz o que pensa, não se posiciona com firmeza, não se apresenta com verdade. E isso abre espaço para que os outros preencham com suposições. E onde há ruído, nasce o julgamento. Pessoas inseguras não sabem se expressar com nitidez. E a ausência de nitidez convida o mundo a interpretar, quase sempre de forma equivocada. O estoico entende isso com clareza. Ele sabe que presença é postura, e que postura firme reduz o ruído. Marco Aurélio escreveu: seja como a rocha, contra a qual as ondas quebram, firme, silenciosa e intacta. Essa firmeza não vem de força bruta, vem de identidade clara, de saber o que pensa, o que sente, o que valoriza. Quando você cultiva esse silêncio interno estruturado, o julgamento externo já não tem onde se agarrar. Ele pode até existir, mas não encontra eco, não te desestabiliza, não te define. O mundo sempre vai projetar, mas quem tem clareza não se confunde com projeção alheia. O julgamento só te fere profundamente quando você ainda está em dúvida sobre quem é,
Nada vai funcionar enquanto você continuar vivendo calado por dentro. Fortalecer sua identidade é o antídoto contra o julgamento silencioso, porque quem é claro por dentro não se abala com o que é vago lá fora. Você entra em um ambiente e sente que todos estão te observando. Alguém não responde sua mensagem e você conclui que foi rejeitado. Alguém ri e você acha que estão rindo de você. Mas e se o julgamento que você percebe não for do outro? E se for seu? A mente ferida projeta. Ela vê fora aquilo que ainda não conseguiu acolher dentro. Você acha que estão te julgando por parecer inseguro, mas talvez seja você mesmo quem ainda não aceitou sua vulnerabilidade. Acha que te acham desinteressante, mas é você quem ainda não reconheceu seu próprio valor. O que dói não é o que o outro pensa, é o que isso confirma dentro de você. Freud chamava isso de projeção, atribuir ao outro o que ainda não foi reconhecido em si. Os estoicos chamavam de juízo incorreto, ver o mundo através de lentes distorcidas pelas emoções mal resolvidas. Marco Aurélio dizia: as coisas são o que são, mas nossa percepção pode torná-las maiores do que são. O julgamento só machuca quando acerta numa ferida já aberta, quando confirma um medo que você já carrega. E por isso, a solução não está em mudar o outro, está em limpar o espelho, em olhar com coragem para aquilo que ainda não está curado, em acolher sua insegurança, sem tentar escondê-la, em abraçar sua sensibilidade, sem pedir desculpas por ela. Porque quando você cura o olhar interno, o olhar externo perde poder. Às vezes, o julgamento que mais fere é o seu reflexo no outro. Nada vai funcionar enquanto você continuar vendo o mundo com os olhos da sua própria dor não curada. Limpar a lente é limpar a alma. Você só quer ser aceito, quer ser visto com carinho, respeito, admiração, e por isso começa a se moldar, a se adaptar ao que esperam, a calar o que incomoda, a suavizar o que é intenso em você. No início, parece leve, mas com o tempo, pesa. Pesa porque quanto mais você se adapta, mais se afasta da sua essência. E um dia, você acorda sem saber exatamente quem é, porque passou tempo demais tentando ser quem os outros gostariam que você fosse. Esse é o preço da aceitação forçada, a perda da autenticidade. Você vai se moldando, se silenciando, se curvando. E a cada vez que é aceito por uma versão de si que não é real, sente que está enganando, sente que não pertence, sente que está vivendo em cima de uma mentira emocional. Aí surge a ansiedade, o esgotamento, a sensação de estar sempre em dívida com o mundo e com você mesmo. O estoicismo rompe esse ciclo com uma verdade firme. O sábio não busca ser amado, busca ser íntegro. Marco Aurélio escreveu: não viva como se você fosse viver 10.000 anos. A vida está em curso. Pare de se arrastar. Viver se arrastando para agradar não é viver. É sobreviver em troca de afeto superficial. Você não precisa ser amado por todos, precisa ser verdadeiro com você. E isso é o começo da liberdade. A aceitação que vem da performance cobra um preço alto, a perda da paz interior. Nada vai funcionar enquanto você continuar se traindo só para ser incluído. O estoico não mendiga a aceitação, ele cultiva a integridade, e por isso é respeitado até por quem não o entende. Você entra num ambiente e já analisa tudo, lê os rostos, ajusta sua postura, modula a voz, como se estivesse em alerta constante. Cada palavra é pensada, cada gesto é calculado, cada silêncio é interpretado como um possível erro. Esse estado de hipervigilância parece zelo, mas é ansiedade disfarçada. É medo de rejeição se expressando em forma de controle extremo. Sua mente tenta prever tudo, ensaiar respostas, evitar críticas antes mesmo que elas aconteçam. Mas viver assim não é viver. É sobreviver emocionalmente em estado de tensão contínua.
É cansativo, é angustiante, é desumanizante. Você deixa de ser espontâneo, deixa de ser verdadeiro, deixa de ser você. O estoicismo chama isso de desequilíbrio da percepção. Você age como se a opinião dos outros fosse ameaça real, quando na verdade é apenas ruído. A filosofia estoica oferece uma pergunta libertadora. Você prefere ser respeitado por quem você é ou aceito pelo que finge ser? Essa pergunta te devolve ao centro, ao eixo, ao lugar interno onde a autenticidade vale mais do que a performance. Marco Aurélio escreveu: permaneça firme como o rochedo contra o qual as ondas quebram. Ele permanece imóvel e as ondas se dispersam ao seu redor. O mundo vai te observar, sim, mas você não precisa viver como se estivesse sendo avaliado o tempo todo. O respeito nasce da presença firme, da postura coerente, não da tentativa de evitar qualquer julgamento. Você será mais respeitado sendo inteiro do que sendo aceitável. A hipervigilância é uma prisão invisível, construída por medo e mantida por silêncio. Nada vai funcionar enquanto você viver ensaiando versões de si para agradar plateias que mudam o tempo todo. O estoico não se antecipa ao julgamento. Ele sustenta sua verdade com serenidade. Você se esforça, fala com cuidado, age com atenção. Tenta ser justo, ponderado, gentil. E mesmo assim, alguém te julga. Distorce o que você disse, projeta intenções que você nunca teve. Te vê como frio, forçado, arrogante, fraco. A verdade dura, mas libertadora, é esta. Não importa o quanto você tente acertar, alguém sempre vai te interpretar errado, porque o julgamento do outro diz mais sobre ele do que sobre você. Diz sobre os filtros dele, sobre as feridas dele, sobre as projeções dele. Você não está no controle disso. E quanto mais tenta controlar a forma como os outros te percebem, mais perde a sua paz, mais se afasta da sua verdade, mais se esgota tentando agradar o incontrolável. O estoicismo ensina o oposto da ansiedade social. Ele ensina convicção interior. Epicteto dizia: você não controla o pensamento alheio, mas pode controlar sua resposta a ele. Essa é a chave. Você não precisa convencer ninguém. Não precisa explicar tudo. Não precisa ser entendido por todos. Precisa apenas ser coerente consigo, fiel aos seus princípios, claro sobre suas intenções. O julgamento vai continuar, mas ele já não te quebra, porque você não precisa mais da aprovação para existir. A força interior do estoico não vem da aceitação dos outros. Vem do silêncio firme que acompanha quem sabe onde pisa. Você será mal interpretado. E está tudo bem. Nada vai funcionar enquanto você viver tentando evitar o inevitável. O respeito que importa começa quando você sustenta a própria verdade, mesmo em meio ao ruído das opiniões. Você quer ser respeitado, quer ser levado a sério, ser visto como alguém firme, seguro, digno de confiança, mas ainda tem medo. Medo de ser rejeitado, de desagradar, de não ser compreendido. E por isso, hesita, se adapta, se silencia. O problema é que respeito e medo não coexistem. Quem teme ser rejeitado quase sempre se molda demais, e quem se molda demais perde presença. Respeito não nasce da performance, nasce da constância, da coerência, da firmeza tranquila de quem sabe o que está fazendo, mesmo que não seja o que esperam. A maturidade estoica começa aí, quando você para de viver para ser aceito e começa a viver para ser inteiro. Marco Aurélio dizia: a alma permanece invencível quando deixa de desejar o que está fora do seu controle. E o desejo de ser aceito está fora, está no outro, no humor alheio, no filtro emocional de quem te observa. Você não controla isso, mas controla a sua postura, controla sua calma, sua verdade, sua integridade. Quem vive assim, impõe presença. Não pela força, mas pela constância. Não pela aparência,
mas pela profundidade. Você não precisa levantar a voz para ser respeitado. Precisa apenas parar de se curvar por medo de não ser amado. O respeito começa quando o medo da rejeição termina. Nada vai funcionar enquanto você continuar trocando coerência por aceitação. A postura estoica não é fria, é centrada. E quem é centrado se torna inabalável. Imagine olhar para um espelho coberto de poeira. Você vê formas, mas tudo parece distorcido. O que aparece ali não é exatamente a realidade. É o reflexo borrado por aquilo que está entre você e a imagem. Agora imagine que esse espelho é sua percepção e a poeira são seus traumas, medos, inseguranças, rejeições não curadas. Quando você acredita que todos estão te julgando, criticando, rejeitando, talvez o que esteja vendo não seja o outro, talvez esteja apenas vendo você mesmo. Ou melhor, a versão de si que ainda não foi acolhida, aquela que foi rejeitada lá atrás, que foi silenciada, que aprendeu a se esconder. E agora, em cada olhar, em cada gesto, em cada silêncio, você vê um reflexo do que nunca conseguiu perdoar em si. Esse é o espelho sujo. E o problema não é que o mundo te julga. O problema é que você ainda está moldando sua vida a cada reflexo borrado. O estoicismo propõe uma limpeza, não dos outros, mas do espelho. Marco Aurélio escreveu: desfaça o julgamento. E o que resta? Paz. Limpar o espelho é esse ato silencioso e firme de olhar para dentro. É reconhecer onde está a poeira. É nomear o trauma. É parar de ver no outro o que precisa ser resolvido aqui dentro. Você não controla os reflexos, mas pode purificar a lente com a qual os observa. E quando faz isso, algo muda. O mundo continua julgando, mas você já não se molda a isso. Porque agora o que você vê é mais nítido, mais justo, mais seu. Enquanto o espelho estiver sujo, você continuará reagindo ao mundo a partir das suas dores e não da realidade. Nada vai funcionar. Enquanto você viver moldando sua identidade pelos reflexos distorcidos da dor, limpar o espelho é o início de uma nova visão sobre os outros e, principalmente, sobre si mesmo. Você passou anos tentando entender por que o julgamento dos outros te afetava tanto, por que um comentário mexia tanto com você, por que o silêncio de alguém doía mais do que deveria, por que viver entre pessoas era às vezes mais solitário do que estar sozinho. Hoje, talvez tenha entendido. Não era só o olhar deles, era o que esse olhar ativava dentro de você. Era o reflexo da sua própria voz crítica, dos seus traumas antigos, da sua urgência por aceitação. Mas agora você sabe, o julgamento externo só fere onde existe uma ferida interna. E o que muda isso não é se esconder, não é se moldar, não é agradar. O que muda é a reconstrução da sua identidade. É limpar o espelho, é parar de viver como personagem e voltar a ser presença. O estoico não busca ser amado por todos, ele busca ser honesto consigo, e é por isso que, mesmo em silêncio, impõe respeito. Eles vão continuar te julgando. Mas isso vai mudar, porque agora você não precisa mais se moldar a cada olhar. Você se torna firme, clareza no olhar, paz na postura, verdade na presença. E se tudo o que você chama de julgamento alheio for, na verdade, apenas um convite da vida para você aprender a se respeitar primeiro?